Olá, Dr. Rogério Corso Almeida, seja bem-vindo ao nosso canal Pediatra. Antes de mais nada, gente, deem o seu like, se inscrevam, tá bom? Gente, o nosso canal tem de tudo. Acabei de falar para vocês, a gente tem tema de autoajuda, tema de atualidade, tema de pediatria, tema de área médica, temos o nosso quadro para nossas crianças, logo vou estar gravando aí, nossos principinhos e princesinhas, o nosso vídeo para as nossas crianças, temos o nosso papo jovem, que é aquele papo com os nossos pré-adolescentes, adolescentes, os nossos jovens adultos, tá certo? Temos também a hora da merendinha, com aquelas delícias saborosas, com aquelas curiosidades todas, aquelas dicas de alimentação, tá bom? Temos também o nosso novo quadro, agora que a gente iniciou mês passado, Casa Prática, que a gente vai estar dando continuidade. Vamos inaugurar um novo quadro, que é Educação para Sempre, Educação para Todos, para a gente poder ajudar os nossos pais, paizinhos e mãezinhas, para poderem dar uns limites, aquelas noções básicas de educação para as nossas crianças. E agora a gente inaugurou um novo quadro. Gente, vai dar o que falar esse novo quadro, hein? Nós somos o que nós comemos. E a gente inaugurou esse nosso novo quadro com um tema falando sobre óleos. Não é óleos, tá? É óleos, que faz parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação, tá bom? Mas lembrando, praticamente no capítulo anterior, a gente falou no nosso 52º vídeo sobre um tema de atualidade, doença do pombo. Dá uma olhadinha lá no nosso vídeo, tá certo? Para vocês poderem curtir, tá certo? Para vocês poderem comentar também e, claro, na medida do possível, eu estou sempre respondendo para vocês. Mas hoje, antes de mais nada, o Dr. Rogério falou demais já, tá? Pedir para vocês se inscreverem, porque hoje a gente está iniciando o nosso 53º vídeo. Acabamos de fazer a nossa live agora sobre as doenças do ouvido, tá bom? Mas para a gente poder entender melhor, a gente vai dar aquele momento momento paradinha, e eu vou abrir a portinha, fechar a portinha, tô chegando, pra gente poder visualizar melhor ainda, tá certo? A explicaçãozinha de hoje do nosso vídeo, tá? Eu vou pedir licença para vocês poderem visualizar melhor, para dar uma explicadinha no nosso vídeo, tá bom? Hoje estamos falando sobre doenças do ouvido, tá? E para a gente poder entender melhor as doenças do ouvido, é preciso que a gente dê uma visualizadinha, tá certo? Nessa ilustraçãozinha que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, gente, primeiramente o ouvido, ele é dividido em 3 partes, tá? Eu tô aqui com a minha setinha, tá bom? Para falar para vocês que o ouvido, ele se divide em 3 partes. Primeiramente, o ouvido externo, tá? Onde eu tô com a setinha aqui. Aí a gente vai entrando depois dessa vitrolinha aqui, que é a nossa orelha, para um caminhozinho que é o nosso ouvido médio, tá? Mais para frente a gente vai entrando no nosso ouvido interno. Então o ouvido, ele é composto por 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, tá? O pavilhão auditivo, que é a nossa orelha, faz parte do ouvido externo. O canal do tímpano, tá? Faz parte do ouvido médio, assim como 3 ossinhos que eu queria que vocês lembrassem mais pra frente, porque eu vou ter que falar sobre isso, que são o martelo, a bigorna e o estribo, e o ouvido interno praticamente sobre o nervo auditivo e sobre o caracolzinho aqui que a gente chama de cóclea, tá bom? E um pedacinho do ossinho chamado estribo, tá certo? Isso é só para vocês poderem conhecer melhor o nosso ouvido, tá? Uma noçãozinha básica de anatomia, só para vocês poderem entender melhor. Não é aula nem nada, tá bom? Mas a gente deu um momento paradinho, um momento e eu tô voltando pra nossa salinha. Olha que correria. Gente, eu gasto uma energia danada para gravar esses vídeos, porque a gente tá sempre correndo para tentar passar informações melhores para vocês. Então, recapitulando ali, tá certo? Deixa eu arrumar minha gravatinha aqui que tá meio torta, tá bom? Para recapitular, falei para vocês que o ouvido, ele é dividido em 3 partes: ouvido externo,
ouvido médio e ouvido interno, tá bom? O ouvido externo que faz parte da nossa sonatinha, na nossa vitrolinha, chamada de pavilhão externo, tá bom? Pavilhão auditivo, tá? Que faz parte do ouvido externo. Lá dentro nós temos aquele canalzinho bonitinho chamado de tímpano, canal do tímpano, tá? Alguns ossinhos chamados de martelo, bigorna e estribo. E lá no ouvido interno, no finalzinho do nosso ouvido, nós temos o nervo auditivo, finalzinho do estribo, tá certo? E por onde vai ser recebido o som. Aí o que acontece? O som vem de fora, aquela música alta, tal, né? Aí ela vem de lá de fora, entra pelo pavilhão, pela nossa orelha, que é o ouvido externo, passa pelo canalzinho ali, é recebido nesse canal do tímpano, tá certo? E aí vai lá pro ouvido interno, onde através do nervo óptico, nervo auditivo, desculpa, ele é conduzido para o cérebro para poder receber essa transmissão, esse som que vem de fora, e a gente poder emitir a resposta através da nossa fala, tá bom? Bom, por que eu expliquei para vocês essas 3 partes do ouvido? Porque é muito importante, tá? A gente poder saber. Primeiramente, a gente está falando sobre doenças do ouvido, tá certo? Recebemos o som, tá? A gente pode ter no ouvido externo e no ouvido médio, as principais doenças que são presentes são chamadas de otites, tá? Otites nada mais são do que inflamações do nosso ouvido externo e do ouvido médio, tá certo? Por quê? No ouvido externo, a gente pode, por exemplo, ter contato com algum tipo de água, que às vezes está no chuveiro, entra uma aguinha dentro do ouvido, ela dá uma lesão, às vezes descamativa, uma lesão às vezes que descama um pouco a pele de fora daqui da orelha, que a gente chama de otite externa, tá? É uma inflamação do ouvido externo. A aguinha, se ela entrar lá para dentro no canal do tímpano, a gente vai chamar de otite média. É praticamente uma inflamação do ouvido médio, tá bom? Lá no finalzinho, no ouvido interno, tá? A gente vai chamar de outro tipo de doença, que são as labirintites e os zumbidos, tá? Quando a gente deixa a aguinha cair no ouvido, a gente causa uma lesão chamada de otite externa, que pode ser até uma otite eczematosa, que é a formação de uma descamação do pavilhão auditivo da orelha, tá bom? E geralmente essa descamaçãozinha causa um processo inflamatório que é chamado de otite. Por isso que a gente tem esse tipo de doença no ouvido externo. Lá no ouvido médio, quando ela entra em contato com o canal do tímpano, a gente pode ter as otites médias agudas, que podem ser virais, bacterianas ou até fúngicas, tá bom? As otites virais são causadas por vírus, são tratadas e diagnosticadas principalmente através de exames, tá? Exames, esses são exames físicos. A gente utiliza um aparelho chamado de otoscópio, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é um otoscópio que serve para poder visualizar se existe algum tipo de inflamação no pavilhão auditivo ou até no canal do tímpano, que é o ouvido médio, tá bom? Esse aqui é o aparelhinho que eu mostrei para vocês. A gente faz o diagnóstico não só através desse aparelho, mas também através dos sintomas que às vezes a pessoa pode ter. Na parte externa, no ouvido externo, a gente pode ter um prurido, uma coceirinha. Lá no ouvido interno a gente também pode ter o prurido, mas a gente pode ter a sensibilidade, tá? Da dor, a gente pode ter febre, a gente pode ter vários tipos de sintoma, tá? Dor de ouvido, febre, secreção que pode ser purulenta através de pus, ou às vezes até sanguinolenta através de sangue, porque às vezes descama lá para dentro do nosso ouvido e provoca uma descamação das artérias e das veias, e onde provoca esse sangramentozinho,
tá bom? Então tudo isso é importante para a gente poder diagnosticar. Então as otites são doenças causadas no ouvido externo e no ouvido médio. Por isso que eu mostrei para vocês lá na frente a noçãozinha de anatomia, tá bom? No ouvido interno, a gente já tem a proliferação de alguns tipos de doença, como as labirintites e os zumbidos, tá? Muitas crianças que às vezes são acometidas por otites médias, lá no canal do tímpano, elas podem ser acometidas por doenças principalmente por entrada, às vezes, de fluidos, líquidos, tá? Esses líquidos podem ser água, pode ser o leite, por isso que eu falo para sempre as mamães colocarem os bebês para mamarem em posição vertical e não horizontal, deitada, porque pode escorrer leite para o ouvido. A gente tem uma comunicaçãozinha do ouvido com o nariz, tá? Que chama de tuba auditiva ou às vezes trompa de Eustáquio, tá bom? Por isso que às vezes as pessoas que têm quadro de rinite alérgica, a gente vai falar sobre o nariz mais pra frente, tá? Elas podem acumular secreção nessa região e passar também para o ouvido, tá? Causando otites, tá? Principalmente a nível de ouvido externo ou ouvido médio, tá bom? Então tem muito cuidado com os nossos bebezinhos para não deixar com que água entre no ouvido, leite entre no ouvido. Às vezes tem crianças que acidentalmente colocam alguns tipos de objeto no ouvido. Isso se trata não de uma emergência otorrinolaringológica, que o otorrino é o profissional que vai cuidar do ouvido, tá certo? Não tem a necessidade, por exemplo, de vocês ficarem preocupados, porque o corpo estranho, quando entra no ouvido, ele não tem como passar para o pulmãozinho como pelo nariz. Corpo estranho de nariz é uma emergência otorrinolaringológica. A criança tem que ser levada no pronto atendimento para ser retirada imediatamente. Mas no ouvido dá para aguardar um pouco. Precisa ser retirado? Precisa. Mas não é uma emergência, nada que papai ou mamãe possam se preocupar. Tá bom? Porque ela fica localizada. Ela não tem perigo de ir para o pulmão. No nariz não. No nariz ela broncoaspira para o pulmão. Mas no ouvido não, tá? Só dei uma noçãozinha, mas a gente vai falar mais pra frente sobre o nariz, tá certo? Num outro vídeo, numa próxima oportunidade. Mas, chegando praticamente lá no ouvido interno, tá certo? A gente pode pensar em labirintites, que são lesões, processos inflamatórios do labirinto, tá bom? Que pode ocasionar dores de cabeça, desequilíbrio, pessoas às vezes que não tem muito equilíbrio, às vezes fica caindo de um lado para o outro. Isso pode ser uma labirintite que pode ser ocasionada no ouvido interno, tá bom? Então precisa de atendimento de um profissional da área específica que cuida dessa parte, que é o otorrino, tá bom? Para poder fazer o melhor diagnóstico e o melhor tratamento, tá certo? O tratamento das otites, lá do ouvido externo e do ouvido médio, ele tem que ser feito com analgésicos ou anti-inflamatórios no caso de otites virais, tá? No caso de otites bacterianas, tem que ser tratado com antibiótico terapia, da melhor escolha, e também principalmente verificar a que ponto que, por exemplo, essa otite não causou uma saída de uma secreção purulenta. Em alguns casos, tem pessoas que tem que ser feita uma intervenção cirúrgica no ouvido médio para ser tratada essa patologia dessa otite média aguda que a gente chama de supurativa. Mas a gente vai falar mais para frente das otites. Eu só estou falando das doenças do ouvido, tá bom? Só para exemplificar para vocês. No ouvido interno, a gente tem a presença da labirintite, que tem que ser tratada também, porque é um incômodo muito grande, tá certo? Lembra que eu falei para vocês daqueles ossinhos ali? Por que eu falei que a gente tem o martelo, a bigorna e o estribo? Para exemplificar para vocês que a gente pode ter outros tipos de doença cometendo também o ouvido interno, tá? Por exemplo, quem tem um problema de otite, ou problema de hipertensão arterial, ele faz com que aumente a pressão através dos vasos, porque tem que ter aquela pressão para poder impulsionar o sangue, né? A pessoa já tem aquele quadro de hipertensão, e o que isso aí pode causar? Muitas vezes zumbido no ouvido. Então, às vezes, pessoas que têm zumbido no ouvido tem que estar aferindo a pressão para poder ver se não se trata de um quadro hipertensivo. E essa consequência, esse zumbidinho no ouvido, pode ser uma consequência de uma pressão alta. Da mesma forma também que pode ser uma consequência a diabetes,
Tem pessoas que são diabéticas e tem zumbido no ouvido e não sabe que são diabéticas. E o zumbido pode ser um sinalzinho de que a pessoa está com quadros de alta de glicemia no sangue, quadros de diabetes, que a gente também vai falar mais pra frente sobre esse tema, tá bom? E eu falei pra vocês dos ossinhos por quê? Porque tem mais idade, pessoas da terceira idade, que às vezes podem ter algum tipo de problema de osteoporose. E às vezes essa osteoporose, ela pode causar uma complicaçãozinha nesses 3 ossinhos do ouvido que eu falei pra vocês, martelo, bigorna e estribo, e pode ocasionar um zumbido também. Então às vezes a pessoa que tem mais idade, ela pode ter esse zumbido no ouvido ocasionado por essas doenças e até ter uma perda da audição, que a gente chama de surdez, tá bom? Então a surdez, às vezes, quando ela está sendo acometida, quando ela está aparecendo na pessoa, a gente precisa investigar qual é o tipo de doença que está causando a surdez. Pode ser um problema de ouvido? Pode. Mas pode ser, por exemplo, às vezes, ocasionada por um problema de osteoporose, que nem eu falei para vocês, um problema de diabetes, um problema de pressão alta, que são as outras doenças que podem ocasionar doenças no ouvido também. Olha que complexidade que tem as doenças do ouvido, tá? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela tem uma perca de audição, ela tem que ser conduzida a um otorrino. Este otorrino vai solicitar alguns exames, pode ser uma audiometria, pode ser uma timpanometria, mas precisa fazer alguns exames específicos para poder ver qual é o acometimento, qual é a porcentagem de acometimento da audição dessa pessoa, tá? Por isso que às vezes as pessoas de idade, elas têm problema de ouvir o que a gente fala, por causa disso. Porque às vezes elas têm um quadro de pressão alta, têm um quadro de diabetes, têm um quadro de osteoporose, e tendo acometido o ouvido interno dessa pessoa, ou às vezes até o ouvido médio, por causa da presença daqueles ossinhos, tá? Então, precisa ser investigado tudo isso, tá bom? A gente precisa dar muito valor para quando a pessoa fala, eu não estou ouvindo direito. O que pode ser? Às vezes até um excesso de cera, que é uma causa simples. Precisa ser feita uma lavagenzinha para poder ser retirada essa cera, para que a pessoa volte a ter uma audição equilibrada, mas também pode ser por alguns tipos de doença metabólica que às vezes as pessoas têm, como diabetes, ou às vezes uma pressão alta, ou às vezes até osteoporose, como eu falei para vocês. Estou sendo um pouco repetitivo para poder lembrar, para vocês poderem mentalizar tudo isso e poder pensar direitinho. Às vezes pessoas que têm esses quadros de labirintite, né, ou às vezes até esses quadros de zumbido e não sabem o porquê. Precisa ser investigado, tá bom? Descartar principalmente pressão alta, diabetes, osteoporose, problemas circulatórios também, tá certo? Mas isso tudo a gente precisa estar atento, tá bom? Então, este é o nosso vídeo, tema de médica, tema de pediatria. Logo, logo nós vamos falar sobre as otites especificamente. Eu só falei sobre as doenças do ouvido, dei uma pinceladinha para vocês entenderem a anatomia direitinho, para a gente depois poder falar mais à frente das otites. Mas eu falei para vocês, a área médica tem muito tema para a gente poder falar. A gente vai falar sobre diabetes, pressão alta, sobre otite, sobre problemas no nariz, tá certo? Corpo estranho de nariz em criança, tá certo? Mas isso mais pra frente, tá bom? Mas isso foi só um videozinho para a gente poder comentar um pouquinho as otites, tá certo? Eu sou o Dr. Rogério Curso Almeida, pediatra. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscrevam-se, deem o sininho. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelos comentários, pelos seus likes, tá bom? Mas não se esqueçam de se inscrever. É muito importante a participação de vocês. Gente, que Deus abençoe, um grande beijo. Hoje nós gravamos 2 vídeos, tá certo? Um quadro novo, que foi Nós Somos o que Nós Comemos. Falamos sobre tema de pediatria agora e tema de área médica, doenças do ouvido, tá certo? Espero que vocês gostem. Falem em Deus para nossas crianças. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente semana. E tudo de bom para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Esse foi o nosso 53º vídeo. Dr. Rogério estava chegando, agora está saindo. Muito obrigado pelo carinho. Tô saindo. E a gente se vê no próximo vídeo aí, se Deus quiser. Deus nos abençoe de bom.